Shalom Brachá, eu sou Nelson Horta, esse é o canal Torá Beanus, um canal dedicado ao estudo da Torá, de leigo para leigo, né, de descendente dos forçados, dos marranos, para outros descendentes, para que a gente possa, de alguma forma, juntos, poder crescer. Então, nós estamos no ano 5782, estamos estudando a Haftarah de Pinchas, ou Pinechas, que é Números 25, a partir do versículo 10, até Números 30, no versículo 1. E a Haftarah, ou seja, a passagem dos escritos, né, do Velho Testamento, que os sábios antigos colocaram como paralela a essa paraxá, ou seja, essa porção da Torá, 1 Reis 18, 46 até 19, 21. Eu peço agora que o Eterno nos conceda graça e misericórdia para que a gente possa entender aquilo que nos afasta dele. Também aquilo que ele trouxe para nos aproximar dele, que é muito bonito. Então começamos Números 25, versículo 10. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Pinechas, filho de Elazar, filho de Arão, sacerdote, desviou minha ira de sobre os filhos de Israel ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumi os filhos de Israel com minha ira. Portanto diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele e para sua descendência depois dele uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do homem de Israel ferido, que foi ferido com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa do pai dos Shimeonitas. O nome da mulher ferida era Cosbi, da midianita, filha de Suor, cabeça do povo de uma casa de pai em Midian. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: afligireis aos midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com seus ardis, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, ferida no dia da mortandade do caso de Peor. Bom, você tem no canal o comentário da paraxá passada, que é a paraxá de Balac. Mas, em resumo, Balac, rei dos Moabitas, tenta contratar o bruxo Bilã, ou Balaão, para amaldiçoar Israel e, dessa forma, enfraquecer Israel espiritualmente, de forma que os Moabitas e os midianitas juntos pudessem atacar Israel e derrotar. Israel não fez nada por Moab, nem contra Midian, não tomou nada, passou pela terra deles sem dar prejuízo algum. O próprio Deus fala para Israel que você não ia dar nem o pó da planta do pé de cada um que pisasse na terra, porque aquela terra tinha dado aos filhos de Lot. Né? Moab e Amon são os filhos das filhas de Lot, que elas tiveram com ele, com seu pai. Né? Então esses povos, mesmo sendo dessa forma gerado, são descendentes de um homem que era protegido por Abraão. E Deus dá uma promessa a Abraão para toda a sua descendência, de bênção, de paz e de prosperidade, mas desde que andemos nos seus caminhos. Este é o grande segredo. Balac, quando chama Bilã, o Balaão, para amaldiçoar, ele tenta de todas as formas amaldiçoar. Depois viu que Deus não iria amaldiçoar Israel. Por mais que haja uma feitiçaria, uma pessoa poderosa espiritualmente do outro lado, se você não tiver sobre si nenhum peso de pecado ou erro, qualquer coisa que fizerem não vai pegar em você. Entenda que o mal existe. Da mesma forma que você abençoa, Hazashalom, uma pessoa pode amaldiçoar também. Isso é real, isso é pura verdade, é verdade espiritual. Mas da mesma forma que se você está em pecado e uma bênção é lançada sobre você, a bênção não pega. Porque a sua realidade espiritual contradiz a bondade que está para vir sobre você. Mas da mesma forma, se você está de forma correta na sua vida, você está agindo da forma correta, como se deve ser, maldição nenhuma vai acontecer. O próprio Bilã confirma isso aqui em Números 23,
versículo 18, olha que ele fala: e proferiu seu discurso e disse: levanta-te, Balaque, ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. Se ele disse, não fará. Tendo falado, não cumprirá. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, eu não revogarei. Não viu iniquidade em Jacó e não viu transgressão em Israel. Eterno seu Deus está com ele, e júbilo seu rei há nele. Deus os tirou do Egito com a sua alta força, porque não há encantamento em Jacó, nem há feitiço em Israel. Ou seja, Israel passou nós estamos aqui no último ano da permanência de Israel no deserto. Durante esses 40 anos, Israel foi provado, errou, foi castigado e foi perdoado. Se você, eu quero falar a você cristão, né, você evangélico, católico, ou que teve uma vida ruim, depois se converteu desse seu mau caminho, ou seja, você mudou a direção da sua vida. Se há arrependimento verdadeiro no seu coração, você não tem que temer nada do passado, nada. Se você ordena a sua vida agora de uma forma reta, justa, verdadeira, fugindo do mal, nada do seu passado vai te condenar. Isto é a mensagem da cruz. Nós vamos falar mais na frente sobre o Pêssar, e a obra de Jesus na cruz é exatamente essa. Mas não é porque ele foi pendurado que você é perdoado. Você é perdoado porque você crê, que essa é a crença cristã, que ele foi perdoado por causa dos seus pecados. Então, como ele disse à prostituta, vá e não peques mais. Então, esse ato simbólico, que é do cordeiro da Páscoa no Egito, quando o sangue desse cordeiro é passado nos umbrais das portas e janelas das casas, o que quer dizer? O tempo de escravidão havia acabado. Israel agora vai ser liberto. E a última praga vai acontecer, que foi a morte dos primogênitos. Israel é expulso do Egito, da mesma forma que você é expulso do mundo. Então, se Israel foi expulso do Egito, ele não deveria ter trazido consigo costumes do Egito, formas de vida do Egito. E toda vez que Israel se deixou levar por isso, até por causa de uma multidão de pessoas que não eram israelenses, não eram israelitas, que viram os milagres e quiseram tomar daquela água também, mas que na verdade não queriam se transformar, e levavam Israel a murmurar, Deus o castigava. E muitas pessoas morreram por isso. Na verdade, todos os adultos, a partir de 20 anos, que entraram no deserto com 20 anos, não saíram do deserto. Porque, na verdade, o Egito não havia saído de dentro deles. Então, esse povo que Bilhão vê agora aqui, são pessoas novas, são dos filhos desses israelitas que saíram do Egito com menos de 20 anos de idade. E essas crianças, vamos falar assim, que agora já eram homens com 60 anos, 59 anos, eles são inocentados dos erros dos pais. E todos os erros que eles cometeram, porque esse pessoal que perdeu em Peor, que nós vamos falar agora, eram esses novos. E morreram ali 14 mil pessoas, se eu não me engano. 24 mil pessoas morreram por causa disso, homens. Balaão tentou amaldiçoar Israel de todas as formas possíveis e não conseguiu. Mesmo tentando comprar Deus com sacrifícios. E não funcionou. Porque Deus já havia perdoado Israel de todos os pecados que ele havia cometido nessa caminhada. Da mesma forma que você. Se você que tenta corrigir sua vida, agora eu falo tanto para cristão quanto para judeu, porque isso é para todos. Ou para Benanus, os descendentes, como é o meu caso.
Se você entregou o seu coração ao eterno Deus de Israel, seja através de Jesus, ou seja, através de uma conversão sincera aos caminhos dele, seus pecados estão perdoados. Aquilo que você fez anteriormente está limpo. Agora depende de você de não permanecer nesses pecados. Depende de você corrigir seus caminhos. Agora sim, andar certo daqui para frente. O que aconteceu? Bilam não conseguia amaldiçoar, então ele foi e ensinou a Balaque o que ele deveria fazer. Ele enviou. Balaque é o protótipo do mau caráter, daquele que leva as pessoas a fazer para ele aquilo que ele quer fazer. E assim o mal caia sobre essas pessoas, caso dê errado, como aqui. Então ele enviou as mulheres de Mídian, que foram seduzir os homens de Israel. E essa sedução era uma sedução de idolatria, porque esse Deus chamado Peor, Haz Shalom, que esse nome seja apagado, ele exigia o sacrifício sexual na frente dele. Então as mulheres belíssimas seduziam os homens, os levavam a praticar o sexo na presença daquela entidade. E isso é uma perversão, tanto moral quanto espiritual. E aí Deus castigou. Então, o que acontece de errado nas nossas vidas, muitas desses problemas que a gente passa, são porque houve dentro de nós alguma coisa que permitiu que o mal tomasse o lugar. Por isso que essa vigilância é fundamental. E o Senhor fala aqui da minha ira 2 vezes. Ele fala, desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, e para eu não consumir os filhos de Israel com a minha ira. Ira aqui quer dizer justiça. Deus não fica nervoso. Deus não fica irado. Ele é justo. Pelo fato de Israel ter se desviado, ele permitiu essa praga veio sobre eles. Porque quanto mais próximo de Deus você está, mais o bem te alcança, mas também quando você erra, a correção vem, como dizem, a cavalo. E Pinhas, ele teve uma atitude, como todos estavam totalmente perdidos, parados ali com aquela situação, todo aquele clima sem noção, Pinhas toma uma atitude. Ele vai e mata, Zinri e Cosbi estavam juntos sexualmente, então ele vara os dois com a lança. Os dois são traspassados por isso. E aquela atitude dele, aquela ação que ele fez, quebrou a mortandade que estava havendo em Israel por causa disso. E o que é interessante é que algumas pessoas veem o mal acontecendo e continuam na sua atitude, como é o caso desses dois. Então é necessário uma ruptura, algo forte, para poder quebrar aquilo. E Pinhas fez isso. E por ter quebrado a ira, ele consegue aliança de paz. Isso que é tremendo. Quando você quebra a ira de Deus com a sua atitude, você tem coragem para quebrar algo na sua vida que está realmente te destruindo ou destruindo na vida dos outros, vem sobre você uma aliança de paz. E Deus dá a Pinhas o sumo sacerdócio. E olha que Pinhas, ele, no caso de Jefté, Jeftar, quando oferece a sua filha para ser sacrificada, e realmente Jefté, ele mata a filha dele. Pinhas poderia ter anulado isso, mas ele não fez, porque os dois eram brigados, E por causa disso, por causa dos erros de Eli lá na frente, esse sacerdócio é tirado depois. Então nós temos que entender muito claro, nós acertamos uma vez e devemos continuar acertando sempre. Se a gente cai, ele nos ajuda a levantar e nós continuamos andando para sempre. Isso é um chamado tremendo. Mas nós vamos continuar falando na próxima parte.